Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, nós estamos oferecendo a vocês um curso que vai apresentar uma visão panorâmica acerca do pensamento grego. Hoje nós iniciaremos um novo momento do nosso curso, porque trataremos de um pensador que até então não havíamos estudado. Nós falaremos hoje sobre o pensamento de Pitágoras. Para sermos um pouquinho mais específicos, falaremos sobre o pitagorismo. Pitágoras e o pitagorismo serão objeto dos nossos próximos encontros. E com Pitágoras, a história da filosofia grega começa a tomar uma outra guinada. Nós falamos já dos primeiros três grandes pensadores, falamos de Tales, o fundador da filosofia, falamos também de Anaxímenes e Anaximandro, pensadores que viveram em Mileto, que fundaram uma escola filosófica em Mileto e na Jônia, e hoje nós falaremos de um outro pensador que não é um outro pensador, não é apenas um outro pensador, porque vai apresentar uma concepção de mundo diferente da concepção de mundo, diferente da filosofia apresentada por seus antecessores, né? Por Tales, por Anaximandro e Anaxímenes. Pitágoras inova, Pitágoras rompe com os milesianos, porque a sua concepção de mundo, o fundamento de todas as coisas, para ele, Pitágoras, será completamente distinto, diferente do fundamento, da causa, da origem de todas as coisas, de todas as coisas de seus antecessores. Nesse sentido, Pitágoras marca uma grande ruptura no pensamento grego e nós veremos em que medida esse seu pensamento, essa sua filosofia cria esta ruptura. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este espaço é um espaço por meio do qual nós nos propomos a te levar um pouco de conhecimento na área da filosofia, na área da ciência, das artes em geral, enfim, aqui nós nos propomos a acrescentar alguma coisa à tua formação, a acrescentar alguma coisa às tuas ideias, às tuas concepções, a tua forma de encarar as coisas. Este é um espaço dedicado única e exclusivamente para a divulgação do conhecimento. Portanto, você que sabe a importância do conhecimento na vida do indivíduo, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando este espaço a outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu joinha ao final da nossa aula. Isso nos ajuda bastante. Bem, como eu já antecipei, o pensamento pitagórico marca uma ruptura, dá uma outra guinada na história da filosofia grega. Esta guinada pressupõe, inclusive, uma guinada geográfica. Com Pitágoras, a filosofia grega muda geograficamente, haja vista que o pitagorismo vai florescer
na Itália meridional ou na Magna Grécia, aquela região pertencente, aquela região italiana que nos dias de Pitágoras era uma jurisdição grega, era território grego. Ora, o território, uma parte do território italiano um dia pertenceu aos gregos, e é nessa parte, nessa região italiana, agora sob o domínio dos gregos, na chamada Magna Grécia, que o pensamento pitagórico vai florescer. Pitágoras, o fundador do pitagorismo, não nos deixou nada escrito. E dele sabemos muito pouca coisa com precisão. Acerca de Pitágoras, nós conhecemos algumas coisas, mas coisas que possuem um caráter mais lendário do que historiográfico ou histórico propriamente dito. Há poucas informações acerca de Pitágoras, há pouca coisa acerca da vida de Pitágoras que podemos afirmar ser historiográfica, que podemos afirmar ter um fundamento histórico, empírico. Acerca de Pitágoras, o que existe são muitas e muitas lendas, muitas narrativas, muitos episódios, muitos atos, mas de caráter mais lendário do que historiográfico. E isso, de alguma forma, já nos dá uma ideia da importância e do fascínio que Pitágoras despertou em seus discípulos. Os discípulos falaram muito de Pitágoras, disseram muitas coisas acerca de Pitágoras que, repito, em sua maioria, se tratam de narrativas lendárias, narrativas ficcionais. Porém, essas narrativas, mesmo lendárias, mesmo fictícias, nos dão uma ideia do fascínio, da admiração que Pitágoras angariou, conquistou entre os seus alunos. Com precisão, sabemos que Pitágoras nasceu em Samos, que hoje pertence à Turquia. Ele provavelmente nasceu nos idos de 531, 532, mas não permaneceu durante muito tempo em Samos. Pitágoras foi para Crotônia, que pertence à região da Calábria, Crotona, que já era Magna Grécia em seus dias, e foi em Crotona que Pitágoras vai criar a sua escola, inclusive escola no sentido formal mesmo, com espaço físico, com edifício, enfim. É lá em Crotona que Pitágoras vai fundar, vai criar, vai construir o seu grande centro de ensino. E este centro de ensino, esta escola, angariou considerável sucesso em seus dias. O pensamento pitagórico teve um bom alcance, teve uma boa repercussão em seus dias. E isto porque Pitágoras vai se valer do caminho aberto pelos pensadores de Mileto, pelos pensadores jônios. Ele vai se valer deste caminho aberto por um Tales, por um Anaxímenes, por um Anaximandro, que buscaram compreender a origem da physis, e vai levar este caminho e vai explorar, vai desbravar este caminho ao extremo. Pitágoras vai
estender a sua filosofia ao extremo do conceito de physis. Pitágoras vai permitir que sua razão, sua racionalidade alcance os limites extremos da natureza. Com Pitágoras, a natureza ver-se-á diante de seus próprios limites. Não significa dizer que Pitágoras vai pôr um fim, um ponto final nas discussões acerca da physis. Pelo contrário, se por um lado ele se valeu da estrada que foi aberta pelos pensadores que o antecederam, por outro, e levou a sua filosofia até o extremo, por outro, ele vai deixar uma certa abertura para os pensadores que o sucederão. E aqui eu me refiro aos chamados eleatas, que nós veremos após estudarmos o pensamento pitagórico. Os eleatas vão se valer de alguns fundamentos postos por Pitágoras, que foram postos por Pitágoras e não pelos seus antecessores, e vão desbravar outros caminhos. O eleatismo vai percorrer os seus próprios caminhos, mas ele o fará a partir de alguns sinais, de algumas indicações, de algumas veredas deixadas abertas pelo pitagorismo. Tanto é que o fundador do eleatismo, da escola dos eleatas, Parmênides, foi um pitagórico. Aliás, ele foi introduzido à filosofia por um pitagórico. Vejam, o fundador da escola eleática inicia a sua caminhada filosófica no pitagorismo. Ele é apresentado à filosofia por um pitagórico. Vejam a importância de Pitágoras para os seus sucessores, para os eleatas. Esta importância será sentida nos próprios dias de Pitágoras. Pitágoras testemunhará o sucesso obtido com a sua filosofia. Ele testemunhará o impacto que a sua filosofia gerou sobre os seus contemporâneos. Impacto que assegurou a Pitágoras ou ao pitagorismo. E nós veremos que Pitágoras e pitagorismo são termos que se misturam, que se imbricam, porque sabemos quase nada acerca do indivíduo Pitágoras e muito acerca daquilo que foi dito sobre ele, foi dito de forma lendária pelos seus sucessores. Então o pitagorismo e Pitágoras se misturam, se imbricam de tal modo que é muito difícil nós delimitarmos quem foi Pitágoras e o que foi o pitagorismo. É muito difícil fazermos esta distinção, é muito difícil mensurarmos com exatidão aquilo que foi dito por Pitágoras, até porque, repito, Pitágoras não nos deixou nada escrito, e aquilo que os discípulos de Pitágoras atribuíram a ele, disseram, mas que como prestaram uma homenagem ao seu grande mestre, atribuíram a Pitágoras a autoria de determinados argumentos, de determinado raciocínio, algo muito comum na antiguidade. Era muito comum um discípulo, para homenagear o seu mestre, o seu grande professor, atribuir a ele, o seu professor, a autoria de sua obra, a autoria de seu próprio pensamento. E isso certamente ocorreu em relação a
Pitágoras, algumas coisas ditas, atribuídas a Pitágoras, podem ter sido concebidas por seus discípulos que, para homenageá-lo, deram-lhe a autoria, atribuíram-lhe a autoria. Então, Pitágoras e o pitagorismo estão muito imbricados, e o pensamento pitagórico logrou de muito prestígio quando Pitágoras ainda estava vivo, lá em Crotona, na escola que ele fundou. Prestígio, isso é importante, prestígio, inclusive político. E político porque, nós veremos com um pouco mais devagar, porque a escola pitagórica se reunia em torno de um bem comum. Vejam, a escola pitagórica tinha como finalidade alcançar um bem comum. E aqui nós estamos diante de um terreno estritamente político, porque se o bem é comum, ele diz respeito à totalidade, à coletividade, ou pelo menos a um determinado grupo. No caso do pitagorismo, por exemplo, de uma coletividade restrita, de um determinado grupo, mas não deixa de ser um conceito estritamente político. Pitágoras logrou de um prestígio político em seus dias, e este prestígio político despertou, foi tão sintomático, foi tão grande em seu tempo, que ele despertou a inveja, a fúria dos seus opositores políticos, de seus adversários políticos. Tanto é que a sua escola sofreu um verdadeiro atentado, a sua escola em Crotona sofreu um verdadeiro golpe que foi dado de forma traiçoeira pelos seus opositores, que numa determinada ocasião matou a maioria dos principais membros da escola de Pitágoras. Vejam, a importância política de Pitágoras foi tão grande, seu pensamento angariou um prestígio político tão considerável, que este prestígio despertou a animosidade dos seus adversários, que num golpe de pura traição tomou de assalto a escola pitagórica e matou a maior parte dos seus principais membros. Ora, diante dessa hostilidade, Pitágoras não se viu diante de outra possibilidade senão fugir, deixar Crotona. Ele deixa Crotona e vai para Locre, de Locre ele vai para Tarento, e de Tarento ele vai para o Metaponto, onde lá ele irá morrer. E toda essa viagem de Pitágoras, esse refúgio de Pitágoras, se deu ainda na Magna Grécia. Ele perambulou pela Magna Grécia. Vejam, um aspecto importante: Pitágoras se tornou um perseguido político por conta de sua filosofia. E aqui nós estamos diante de um ponto que eu insisto em repisar, que eu insisto em ressaltar. Já fiz isto em vídeos anteriores e o farei nesse nosso encontro. Vejam, aqui nós estamos diante de mais um exemplo que desconstrói esse mito engendrado pelo capitalismo de que o filósofo é uma figura alheia, arredia às questões de natureza política, as questões que dizem respeito à coletividade, a ideias que geram sobre o indivíduo um efeito que vai ser sentido inclusive na
política. Pitágoras foi um refugiado político. Pitágoras teve que abandonar Crotona por conta de uma perseguição política, por conta de suas ideias, por conta de seu pensamento, por conta de sua filosofia, porque a filosofia incomoda as estruturas de poder, a filosofia incomoda as elites dominantes, a filosofia sempre incomodou as instâncias políticas, porque o filósofo expande o entendimento do indivíduo sobre diversas questões, inclusive questões políticas. O filósofo ama e divulga conhecimento, e o conhecimento incomoda aqueles que querem manter os demais numa zona de ignorância, pois assim são mais fáceis de serem manipulados, são mais fáceis de serem ludibriados, são mais fáceis de serem enganados. A filosofia sempre incomodou as instâncias de poder. Bem, nós temos testemunhado isso em nossos dias aqui em nosso país. Quantos projetos, quantas reformas curriculares que surgiram, que têm surgido desde o governo do senhor Michel Temer, e que cada vez mais vão minando, diminuindo, enxugando, restringindo o espaço da filosofia, a carga horária curricular da filosofia, porque a filosofia sempre incomodou as instâncias de poder, sempre incomodou as elites dominantes, porque a filosofia se propõe a esclarecer o indivíduo, levar ao indivíduo conhecimento, a fim de que ele não seja um objeto de manobra, alguém manipulável. A filosofia tem muito poder, inclusive no campo da política. Olha aí, Pitágoras se tornou um refugiado político, teve que deixar Crotona, porque senão haveria de morrer, como muitos dos seus principais membros morreram, e acabou perecendo, morrendo, falecendo, terminando a sua vida em Metaponto. Ora, esta escola que foi destruída, que foi tomada de assalto pelos adversários políticos de Pitágoras, era uma escola que, diferentemente, e aqui nós identificamos já uma primeira diferença entre o pensamento dos milesianos, entre o pensamento de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, para o pensamento pitagórico. Enquanto que para os milesianos, para Tales, Anaxímenes e Anaximandro, a ciência era um fim, era o fim. Eles queriam fazer ciência pela ciência, ou seja, a ciência, e a ciência aqui era a compreensão científica da mecânica que rege o universo e da sua causalidade, enquanto que para os milesianos esta ciência era o fim. O conhecimento da mecânica da natureza e a sua origem, a sua causa, o conhecimento das causalidades, dos fenômenos, era um fim, porque isto era ciência. Para Pitágoras, a ciência não será um fim, a ciência será um meio. Vejam, isso é importante. A escola pitagórica não surge como um centro de pesquisa científica, enquanto a grande finalidade, enquanto o grande objetivo, a grande meta, a ciência que foi cultivada na escola pitagórica era uma ciência enquanto meio para se adquirir um fim. E qual era o fim? Já falei sobre ele, o bem comum. O fim da ciência
era o bem da coletividade pitagórica. Este bem comum era o grande anseio dos pitagóricos. Portanto, diferentemente dos milesianos, a finalidade última do pitagorismo não era conhecer a origem de todas as coisas, embora eles terem defendido uma concepção acerca da causa de todas as coisas, como nós veremos em nosso próximo encontro. Esta não era a sua finalidade. A sua finalidade era o bem comum, de tal modo que a filosofia pitagórica, por mais abstrata que ela seja, por mais complexa que ela seja, ela vai culminando, se desdobrando numa praxis de vida. O pitagorismo era, sobretudo, um estilo de vida e, portanto, uma concepção de mundo sustentada, de indivíduo sustentada a partir de fundamentos éticos, fundamentos morais. Havia uma série de rituais defendidos pelo pitagorismo que deram a esta filosofia um caráter ético, que fizeram desta filosofia uma espécie de filosofia da vida, porque ela tinha um desdobramento prático, ela girava em torno deste bem comum. E este bem comum unia de tal modo os pitagóricos que eles acabaram se tornando uma espécie de confraria ou seita. O pitagorismo acabou se tornando uma confraria, uma seita. E, como tal, o pitagorismo se fechou de tal forma que a sua filosofia não podia ser divulgada. A sua filosofia deveria ser uma filosofia esotérica. Esotérica com S mesmo. Por quê? Porque era uma filosofia que deveria ficar restrita apenas aos meios ou aos círculos pitagóricos. A filosofia pitagórica se tornou uma filosofia hermética, fechada, esotérica com S. Por quê? Porque os ensinamentos cultivados na escola pitagórica não poderiam ser divulgados, não poderiam ser veiculados a outros. Somente os pitagóricos poderiam ter acesso à filosofia pitagórica. Aquela filosofia se tornou uma filosofia restrita aos membros do pitagorismo. Isso só será quebrado, esse conhecimento só será divulgado por meio de Filolau, que foi contemporâneo de Sócrates. O pitagórico Filolau será o primeiro pitagórico a tornar pública a filosofia de Pitágoras, a divulgar a filosofia de Pitágoras. E ele o fez por questões financeiras. Estava passando por uma crise financeira muito grande e isto levou a comercializar, a vender mesmo os ensinamentos de Pitágoras, a vender mesmo. Tanto é que Diógenes Laércio, em sua vida dos filósofos, né? Diógenes Laércio é considerado o primeiro historiador de filosofia. Diógenes Laércio vai afirmar que Platão, na Sicília, pediu a Dion que lhe comprasse 3 manuscritos do pitagórico Filolau. Olha, vejam, Platão vai comprar 3 manuscritos, 3 obras, 3 livros
do pitagórico Filolau, algo inconcebível no pitagorismo mais conservador, no pitagorismo fechado, algo inconcebível a Pitágoras, porque, repito, o pitagorismo se tornou uma escola fechada, se tornou uma escola cuja filosofia era ensinada apenas aos iniciados e não era divulgado ao público externo. Foi Filolau o primeiro pitagórico, Filolau, repito, contemporâneo de Sócrates, o primeiro pitagórico a divulgar a filosofia de Pitágoras, a tornar pública a filosofia de Pitágoras. Mas por que o pitagorismo insistiu em manter a sua filosofia fechada, para dentro, restrita ao seu círculo? Porque o que havia no pitagorismo que não poderia ser divulgado aos demais homens, ensinado aos demais homens, proclamado aos demais homens, transmitido aos demais homens? O que havia de misterioso? Será que essa é a palavra correta? O que havia de místico? Será que esse é o termo mais apropriado? Onde estava o segredo da filosofia pitagórica e que não poderia ser divulgado? É isto que nós veremos em nossos próximos encontros. Portanto, eu te espero aqui para continuarmos juntos estudando esta filosofia maravilhosa que é a filosofia pitagórica. Em nosso próximo encontro, nós começaremos a dar um mergulho nas ideias propriamente ditas de Pitágoras. Portanto, eu te espero aqui para a nossa próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Divulgue esse espaço a outras pessoas e em breve nós nos reencontraremos. Um forte abraço e até a próxima.